Agora, direto do estúdio da Holiday Produções, mais uma edição da Live do Empresário. Um bate-papo ao vivo com profissionais dos mais diversos segmentos da sociedade. Apresentação: Amaury Figueira. Obrigado pela sua carona, obrigado você da Rádio Beat Mania, nós estamos linkados. Quero mandar um abraço especial também para você que está chegando na nossa rede social aqui no Facebook. Mais uma live inédita, mais um podcast. Daqui a pouquinho a gente fala com o nosso convidado, que é o Dado Aires, mas eu quero convidar você agora para entrar em um momento de oração, para a gente edificar a palavra do Senhor, porque tudo que está acontecendo aqui, tudo que acontece nas nossas vidas depende do Senhor, e Ele se faz presente na minha vida, na vida do Dado, na vida de toda a família, da família de vocês. Entre em oração com a gente, que já a gente bate um papo, ok? Compartilhe também. Convido você a fechar os olhos nesse momento de fé para louvarmos nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, minha força e um auxílio sempre disponível no dia da aflição. Hoje, tenho paz sabendo que estou sob o cuidado protetor de um Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme nem cochila. Tu, Senhor Jesus, és um Deus que cuida dos seus, de maneiras miraculosas. Sinto-me encorajado ao ler a Tua palavra, repleta de exemplos do Teu poder sobrenatural. Esses exemplos fortalecem minha fé em Ti e me dão esperança em um Deus todo-poderoso. Embora eu possa não estar na mesma situação que Daniel, fisicamente em uma cova cheia de leões, oro para que me proteja sempre que eu colocar os pés fora de casa, em cada jornada. Que sejas minha proteção e abrigo. Protege-me. O Senhor é o meu socorro, Deus amado. Hoje, Senhor, declaro as mesmas palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura minha alma e me conduz por caminhos de justiça, para a honra do seu nome. Poderoso Deus, agradeço por seres o meu bom pastor, o meu guia, mestre e aquele que me salva. Sou grato pelas inúmeras bênçãos em minha vida, bênçãos que são incontáveis. Tens sido fiel para comigo e continua sendo. É apenas por tua bondade, porque és um Deus bom, e nada me falta. Provens para mim espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, concedendo-me tudo o que meu coração deseja de acordo com a tua vontade. Olho para ti em busca de provisão, com fé de que me concederás segundo a tua vontade. Confio e acredito que me proporcionarás com abundância, sem medida. Por isso, agradeço por seres o meu Deus. Neste momento, quero expressar minha gratidão pelo dom da vida eterna que me concedeste por meio do teu Filho, Jesus Cristo. Enviaste-o para que eu tenha vida e a tenha abundantemente. Abençoo o teu nome por essa graça. Este presente da salvação deu-me uma nova perspectiva de vida e acesso a muitas outras bênçãos, como a tua palavra declara em Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem sonegará aos que andam retamente. Senhor, mereces todo louvor por tua misericórdia e bondade. Tens sido bom para comigo, amoroso e misericordioso. Por isso, bendirei o teu nome hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Reconheço a tua grandeza, Pai, e peço que tua presença divina me envolva a cada dia. Reconheço que tu és a razão, o Jeová, a causa e o doador de todas as bênçãos que desfruto em minha vida agora. Sou abençoado por causa de ti. Tenho favor não merecido por tua causa, Jesus. Tenho vida abundantemente por tua causa. Tenho paz sem temor, alegria sem desespero. E tudo isso é por tua causa, Senhor. Tu és um Deus poderoso, um Deus que me ama, e tem provado o seu amor por mim de tantas maneiras. Agradeço e te louvo por tuas muitas promessas que me proporcionam esperança e uma sensação de segurança. Em tua palavra, prometeste proteger-me de todo mal, solidão, mal e inimigos. Nada pode tocar-me sem passar por ti, Senhor, minha rocha e escudo. Amém.
E dessa maneira nós estamos iniciando o nosso podcast de hoje. Quero nesse início agradecer a sua presença, agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, tá aqui a logomarca dele, Casa do Pescado, Mar de Utilidades e Panificadora, Casa dos Pães de Barra do Piraí, do Marcelo Modesto, também Rádio Beat Mania. Nós estamos linkados à programação da Rádio Beat Mania. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês aí o site para vocês fazerem o link, e também o Woods, respirando sustentabilidade, inspirando vidas, que é o ecoturismo da nossa região. E ainda o Instituto CRN, Excelência Clínica, do Dr. Rogério Natal, que está aparecendo aqui na tela também. E tem uma propaganda gratuita que eu faço para o Lar Meimei, né? Que é com relação ao eco-óleo, para poder você não jogar o óleo na plantação, nem no ralo, para não contaminar o meio ambiente, e você guardar. E você entrar nas redes sociais, porque tem aquele carro de som que aparece com a música Depende de Nós, tem uma locução que eu fiz de cortesia para você doar o seu óleo usado, que não é reutilizado na cozinha, para que possa ser vendido pelo Lar Meimei e isso converter em dinheiro, em benfeitorias para as crianças, que agora tem o Educandário Lar Meimei. Então, gente, nós estamos recebendo hoje aqui, e é com muito prazer, que eu conheço ele há muito tempo, né? É o nosso querido Oswaldo Frederico Aires de Paula, que ele é o nome dele, né? De registro, nascimento, mas é conhecido popularmente como Dado Aires. Deixa eu abrir o seu microfone aqui, Dado. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Cara, foi um prazer imenso, tá? Te receber aqui. Espero que possamos, inclusive, eu tenho muitas curiosidades para poder saber, porque é um grande artista, trabalha com a arte e cultura. Não tem nada programado de perguntas aqui, mas tem aqui umas curiosidades. Mas está chegando aqui o Rony Pereira, o Luiz Carlos e o Rony Pereira de Valença, o Luiz Carlos Jeremias Moura, que é de Copacabana, Rio de Janeiro, André Luiz Gomes Cardoso. Eu peço a vocês, se puderem compartilhar, eu já compartilhei essa live, para a gente poder fazer isso com que isso viralize, né? Porque tem um assunto muito importante ao longo da arte e cultura, e no final, que é um trabalho social que está sendo desenvolvido, né? Então, Dado, fala uma coisa para mim. Como é que começou? Eu lembro de você, né? Você é um cara jovem, mas eu lembro de você fazendo umas pinturas na Rua dos Mineiros, né? Nos pisos, eu não sei se era ladrilho aquilo. Como é que você aprendeu aquilo, Dado? Então, você foi mesmo lá no início, né? Não, Com sim. certeza você me pegou. Eu peguei você sentado, sabe aonde? Onde a drogaria, aquela drogaria da esquina ali parece que era o Reikin, alguma coisa da Reikin ali. É isso, e você tava ali fazendo. Como é que foi isso daí, cara? Foi só para lembrar, foi qual tempo isso? Qual ano? Você lembra mais ou menos? Se eu não me engano, foi em 92. Isso, mais 92. Ou menos isso. Tudo começou que eu estava passeando com a minha avó e minha mãe na rua, na época da Festa da Glória, né? E eu vi um cara pintando e, poxa, achei aquilo sensacional. Só que naquele constrangimento de perguntar como é que era, o que usava, eu fui para casa, peguei o que eu tinha de tinta, comecei a pintar e falei para minha avó, vó, compra piso para mim, porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Que bacana. Aí peguei e fui com guache, rapaz. Eu não sabia que era tinta óleo que eu usava e tal, mas fui com guache e sentei próximo ao rapaz que estava pintando. E ele me chamou no canto e falou assim, olha, vou te mostrar. Era tem um argentino, o apelido dele era Mickey. Não esqueço jamais isso. Que bacana. Aí ele falou assim, a tinta é essa daqui, me deu um pouco de tinta. Sentei do lado dele, foi me passando os macetes e aquilo ali me encantou, cara. Aquilo ali fez aflorar dentro de mim o que eu tinha guardado e não sabia o que era. Que foi aí que eu me descobri como artista, entendeu? Como artista plástico. E aquilo ali foi o começo de tudo, realmente. Dali eu vivi vários anos trabalhando com arte, pintando nas cidades, viajava muito, né? Então foi ali realmente aonde você tocou no assunto que não foi planejado, mas não, você foi lá. Mas eu fui porque eu lembro disso fluentemente, como se eu estivesse passando agora na Rua dos Mineiros. Mas quero mandar um abraço chegando aí, ó, Diego Pina, chegando também a Andréia Aires, né, sua prima, tá colocando um cumprimento aí, Shalom, né, obrigado pela presença, compartilhe, porque isso aí vai servir muito, né, para poder, inclusive, futuramente, aí o Dado
baixar essa live, que ela vai ficar salva no minha timeline por 30 dias, para servir de um portfólio para você mandar. Amém. Mas isso que eu falei realmente não foi nem combinado com ele, não. Verdade. Porque eu lembro, e a habilidade que me deixou, eu parei para ver, né? Porque, tipo assim, eu não consigo entrar dentro da sua imaginação. Mas você já tinha noção de desenhos e pintura? Como é que você começou aquilo ali? As formas daquilo ali? Ô, Mauri, eu sou muito grato, né? Eu sempre vou ser muito grato a Deus em tudo Amém. que acontece na minha vida. Amém. Porque esse dom aconteceu, né? E assim, eu não tive que desenvolver ele por muito tempo, né? Foi uma graça de Deus na minha vida mesmo. Eu não comecei de cara e já comecei a criar muita coisa, né? Tinha aquele negócio, eu viajava, ficava olhando paisagem, chegava no lugar, retratava aquilo que eu via. Sim, claro. Né? Mas eu acredito que isso aí sim foi um dom de Deus, Verdade, um dom do Espírito Santo verdade. na minha vida. E até hoje eu creio que tudo que eu faço, né? Porque assim, hoje eu trabalho com madeira, Sim. né? Mas assim, eu nunca estudei carpintaria, Sim. né? Marcenaria. Eu comprei minhas ferramentas e falei, eu vou começar a fazer. Então, tudo que acontece na minha vida, eu dou esse mérito ao Espírito Santo. na minha Amém, vida. Eu acho glória que a Deus na Deus. minha vida agindo de É maneira porque espetacular. eu sempre costumo falar que eu falo em todas as lives que eu faço com relação à arte e cultura, seja com a música, seja com a pintura, seja com criação de bolsas artesanais, o que for, que Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Verdade. Ele vê a nossa necessidade e fala assim, ó, vou dar esse dom para você. Só tem que você, o Dado, né, que eu conheço ele há bastante tempo e acompanho também, eu vejo aí que ele tem o CDJ dele, é DJ, né? Gosta de tocar uma música, tem conhecimento de música, toca violão, né? É uma coisa que eu acho muito bacana, porque eu conheço música, mas não por tom, eu conheço música por questões de afinação grave, médios e agudos, né? Mas você tocando no violão, eu vi lá você, deve ser na sua casa, no estúdio, eu achei bacana. Tipo assim, o que começou primeiro na sua vida? Você falou que estava com a sua avó e teve isso daí. Você fazia alguma outra coisa artística até o ano de 92? Então, na minha infância, né, eu estudei um pouquinho de violão, Sim. né? Estudei, mas não foi nada assim muito profissional. E sempre, mas a música, né? Eu acho que assim, tudo que é ligado à arte nos atrai muito. A música sempre me atraiu muito, né? Inclusive na época, né, quando eu comecei comprei equipamento de DJ e tudo. Sim. Na época eu ainda ia no Bicho Papão. Sim, né? Sim. É. Então, assim, esse interesse nasceu naquela época. Que bacana. Né? De tá tocando e tudo mais. E eu comecei a comprar uma coisinha aqui, comprar uma coisinha, um equipamento ali. E comecei a me envolver com música, né? Gosto muito de violão. A gente tem em casa lá os instrumentos e tudo. Na verdade, a gente tem um quarto de oração, né? E tem todos os instrumentinhos lá. E a gente procura se dedicar. Até mesmo porque o nosso maior prazer, né, como eu estou te falando, eu acho que o nosso papo todo vai ser em torno disso. Sim. O nosso maior prazer é tudo aquilo que Deus nos revela, então. né, todo dom que Deus nos dá, a gente retribui isso de volta. Né? Hoje em dia a gente está com um projetinho até, que eu acho que vai ser muito legal, aí que um amigo chamou, que a gente vai levar, né, o louvor no ritmo de funk em algumas periferias. Sim, claro. Né? Deus não faz distinção de ritmo. Com certeza. E esse projeto foi me lançado esses dias agora. Que bacana. Tem uns 4 dias atrás. Bacana. Então a gente está com esse projeto até mesmo para quê? Para a gente poder envolver essa rapaziada, né? E poder falar de Deus através da música. Através da arte, porque eu acho que esse é o maior sentido. Ótima pedida. Até porque o ritmo está em ebulição, né? As pessoas gostam. E pegando uma coisa com você aí, uma carona, aqui no estúdio não foi diferente, Dado, porque em 2020, né, hoje não, semana passada, dia 8 de maio, completamos 5 anos de lives ininterruptas, live do empresário. E tudo começou quando eu perdi o meu carro, eu tive que vender, porque tudo parou, vendi parte do meu som, não tinha por onde começar, meu estúdio não era assim, não tinha as espumas no teto. As espumas eu orei a Deus, desejei, tanto que a primeira fase que está ali, desde da época, Jesus é o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, eu limpando meu antigo estúdio, que era um quartinho de som, que eu gravava propaganda,
eu sozinho, eu e Deus, né? Deus falou ao meu ouvido, meu filho, escreva algo para mim. E eu não sabia que isso aqui futuramente seria um canal de evangelização. Amém. Porque entra a oração, tem um louvor no final, eu recebo as pessoas aqui, né, para poder conversar, e Deus foi provendo, né, provendo ao ponto de eu desejar as espumas acústicas, não ter condições de comprar, né, olhava na internet, não conseguia comprar, até que um dia, né, um rapaz que tem uma academia em Valença, né, ele desmontou a sala de spinning, que fica ali perto do fórum, e ele parou ali embaixo, meu filho entrou, ele estava de férias em casa, o Vinícius falou, pai, tem um rapaz te chamando. Eu cheguei lá embaixo, falei assim, é para gravar alguma propaganda? Eu cheguei para ele e falou, não, amor, isso que está na minha caminhonete serve para você? 60 espumas da sala de spooning. Então, o que eu quero falar para você e para você que está em casa, né? O nosso papo hoje aqui, ele não é um papo espiritual, mas o Espírito Santo de Deus se faz presente, né? Até porque esse dom que você teve aí de começar, para quem teve oportunidade, está chegando aqui o Átila Brusini, que eu inclusive vi passar hoje no RDC, mas eu não pude mexer com você porque eu estava numa fila e você estava um pouco distante, eu não podia sair da fila. Eu quero falar que está chegando o Átila Brusini, a escritora Kátia Berkowitz, né, também uma grande irmã, a paz do Senhor Jesus, Sidney Júnior, botou aqui, hoje é o dado com a Mauri, live de segunda. O Sidney já teve aqui em casa também, Sidney Júnior, Marco Abdala também está chegando aí, Rosa Maria, uma boa noite, né, Ciro Ricardo chegando aqui. Então o que eu quero falar para você, que esse dom, né, é uma coisa que a gente vai aprendendo no momento que você entrega a sua vida para Deus. A gente fala assim, será que eu sabia disso? Nós poderíamos nem pensar que sabiam, mas Deus, lá no ventre da sua mãe, sabia o seu nome, o que você ia ser, o dom que você ia ter, né? Você ficou quanto tempo fazendo essas pinturas conseguiu ganhar dinheiro? Que você falou que falou assim, vou ganhar dinheiro com isso, trabalhando, que todo trabalho é digno? Mauri, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, a minha casa, nosso carrinho velho, mas é nosso carrinho velho, sim. Tudo que nós temos eu retribuo a arte. Sim. Sabe? Quando eu comecei lá atrás, eu comecei a fazer um puxadinho, e devagarzinho a gente foi, graças a Deus. Hoje em dia eu posso falar que eu sou um artista que vivo da arte, literalmente da arte. Hoje a gente tem uma lojinha, né, uma carretinha que a gente montou, que é uma lojinha em conservatório. Sim. Né? Toda a nossa renda vem de lá, graças a Deus, Deus nos abençoa muito lá. Inclusive, assim, agora a gente está no momento, assim, lá de conservatório melhorado, né, porque o prefeito e junto com o estado fizeram agora um que eu acho que lá... Sim, eu vi, muito bacana. Coreto, que eu acho que não, um coreto, que ficou muito bom, agregou muito valor à cidade agora. Teve até um show de abertura com a Joana, né, e tudo, isso mesmo. Então isso aí foi muito bom para nós lá. Então a gente vive de conservatório e vive de arte. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E eu consegui criar, assim, vamos botar um império, né? O meu império está construído em cima da arte. Graças a Deus. Assim, com a arte. Mas só tem que, antes de você chegar na arte da madeira, né? Você também vendia bijuterias, não é isso? Isso, a gente ainda vende. Vende ainda? Sim, e são fabricadas por você? Sim, lá em casa todo mundo é artista. É, né? Mesmo, As cara? crianças, conta um pouco disso aí. É mesmo, cara? Graças a Deus. Quando eu entrei nessa e eu conheci minha esposa... Que bacana. A minha esposa vestiu... mas tem que ser assim, tem que ser assim. Graças a Deus, hoje a gente produz tudo junto, até na parte da marcenaria, minha esposa me ajuda muito, sabe? Eu falo que é a mulher que todo mundo quer ter, né? Porque verdade. Ela caiu dentro comigo. Hoje em dia, meu filho tem 5 anos, minha filha tem 8, eles também me ajudam tanto na carpintaria quanto na parte de artesanato. Então, assim, é uma família artesã. A gente pode falar que a gente é uma família artesã, que a gente trabalha, a gente vive da arte. Né? Então, todo mundo lá em casa bota a mão no arado e, graças a Deus, deu certo. Mas você também teve um momento da sua vida agora há pouco tempo, eu não sei se você ainda está, você estava com uma hamburgueria, era um restaurante, o que é? Então, na verdade, a gente montou um restaurante, é um restaurante na parte do dia, né? Funciona com... Não, então, era o Viva la Vida de dia e a hamburgueria Piratas Burger de noite. Tava indo de vento em popa, tava muito bom, mas... Mais uma vez falando de Deus, Deus nos deu uma freada,
sabe? E a gente entendeu o grande propósito de Deus para o lugar, né? E hoje em dia nós estamos preparando esse lugar para algo novo para a cidade aí, algo novo para as pessoas poderem se aproximar de Deus. Eu tenho certeza que tudo que Deus faz, né, para glorificar eu enxergo que não é só para mim. Aquilo que Deus coloca na minha vida é justamente para que eu possa abençoar mais pessoas. Então hoje em dia a gente vai estar inaugurando o projeto que a gente tinha lá atrás, que é o Resgatando Vidas. A gente vai estar trazendo ele à tona com espaço físico para a gente poder estar cultuando e atendendo as pessoas em condições de rua, né, pessoas com problemas de casamento, problemas com alcoolismo. Então, assim, o restaurante hoje em dia vai se tornar num lugar onde a gente vai poder tratar pessoas. Que bacana. Isso daí vai ser vocês vão ministrar palestras ou vão usar palavras da Bíblia para conversar? Como é que vai ser isso aí, pá? Então, o projeto Resgatando Vidas, ô Mauri, foi algo que nasceu num dia de culto dentro da igreja. Deus me deu primeiro um desenho, que é, né, eu teve que até te mandar para você e não consegui devido às situações de hoje. Sim. Mas Deus nos deu... Não, mas vai ter outra oportunidade de você voltar aqui e falar bem desse projeto. Então Deus nos deu essa oportunidade de viver o Resgatando Vidas. A gente começou o Resgatando Vidas, no começo, né, antes da pandemia, a gente recebia na nossa casa, né, por volta de uns 30 a 40 jovens, toda quinta-feira. Né? Na época da pandemia. Antes da pandemia. Uhum. Todo final de semana a gente tinha umas 20 crianças nos sábados que iam também na nossa casa. E a gente sempre foi para falar de Jesus, né? Falar do amor de Deus, não falar de religião. Sim, deixar bem frisado. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas você está levantando. Não, eu não levanto bandeira de igreja. Não. Eu levanto a bandeira de Cristo. Isso. Aquele que veio para salvar. Sim, é o único verdadeiro Salvador. Né? Então, o projeto nasceu aí. Né? Aí a gente começou a desenvolver esse projeto na cidade e a gente começou a ver que o projeto estava andando assim, né, com bastante força mesmo, porque a gente estava tirando os jovens da prostituição, a gente conseguiu tirar muita gente da bebida, muito casamento que foi parar dentro do nosso quarto de oração lá. Olha, que foi bacana, restaurado. Glória a Deus. Então, assim, isso aí foi crescendo na nossa casa, entendeu? E hoje a gente tem essa necessidade de ter um espaço, porque todo mundo, no período da pandemia, se afastou, todo mundo ficou, cada um na sua. Teve, sim. E, porém, quando nós voltamos com um papo de voltar com um projeto que era só de rua, a gente lidava com as pessoas na rua, iam na minha casa, mas era culto na rua, era buscar Deus na rua, era tudo aquilo na rua. E a gente começou a falar há pouco tempo sobre isso, as pessoas começaram a se interessar de novo. Então, a gente viu a necessidade de ter um espaço físico agora, para que essas pessoas possam se reunir. Te faço até um convite, você que está em casa, entendeu? O Resgatando Vidas, ele veio realmente para mudar a tua história. Eu acredito que Deus, ele não faz nada por acaso, ele não junta uma pessoa a outra de momento algum, assim, só por juntar. Ele junta as pessoas para que a gente possa um cuidar do outro. E o projeto Resgatando Vida, ele vem para cuidar de você. Você que está em casa, às vezes, triste, passando por um momento de enfermidade, né? Às uma vezes angústia, com casamento, uma depressão, né? Isso mesmo. Que o coração não está legal e a vida não está legal. O projeto Resgatando Vidas é para isso. A gente vem para poder dividir esse fardo com você, para que fique mais leve para você e que você possa entender que quando você coloca Jesus na frente de tudo, verdade, na sua vida, amém, as coisas têm um parâmetro diferente. Amém. Não é verdade? Tá chegando aqui Dionísio Gonçalves, grande DJ das antigas aí, mandando um abraço aí para você, para mim também. Mandando um abraço aqui para um irmão abençoado que eu já congreguei com ele também lá na Aparecida, Fabiano Castro, mandando um abraço também para o Max Soares, grande produtor musical, trabalho com sonorização, vereador Haroldo Filho também chegando aí, uma outra irmã abençoada, Odete Maria, né, dando a paz do Senhor Jesus. Dado faz uma feijoada excelente de gostosa. Como é que é isso, Dado? Rapaz, olha só, vou falar para você, hein? Perfeita só Deus, mas Deus te deu a arte, a cultura, te deu a culinária, né? E você está falando aí sobre de atender o irmão através de uma vida social, que a gente vai explanar mais sobre isso daí. Mas como é que é isso daí, cara? Como é que você vai pegando essas coisas todas? Rapaz, então, é inexplicável, eu só posso porque você, independente da sua religiosidade, você é cristão, né? Sim. Mas você é cristão há quanto tempo? Rapaz, eu nasci na igreja, praticamente. Sim.
Né? Mas Desde os você, 3 anos de idade. então, mas você na época, a sua mãe era cristã ou era católica ou não? Então, Mauri... Porque eu me converti para o cristianismo no ano de 2007. De 2007 para cá que eu sou cristão. Tá entendendo? Eu estou perguntando porque eu já fui católico, já fui batizado nas águas no templo ali da Metodista, né? Aí depois a minha irmã foi para uma outra igreja, eu fui para uma outra, eu entrei lá por causa dela, mas não é por causa do local da igreja, né? Eu acredito, não, eu tenho certeza que a verdadeira igreja é o nosso coração. Amém. Deus não quer um coração vermelho, verde, azul, preto, amarelo, Ele quer um coração transparente. Ele fala assim, eu quero colocar essa semente aí para poder crescer, né? Aí eu queria saber o seguinte, como é que Deus ele foi te moldando, né? Tipo assim, não vou falar que você era um vaso quebrado, né? Mas que se fosse. Mas que se fosse. Deus não usa cola. Deus, ele refaz, né? Na mão do olheiro para poder voltar. Como é que você começou a se dedicar, assim, à obra do Senhor? Então, Mauri, eu com 3 anos eu vim de Volta Redonda para cá com a minha mãe para morar com a minha avó, para cuidar, minha mãe poder cuidar do meu avô, né? Então, desde os 3 anos, a minha avó sempre me levou, minha avó batista, daquelas, né? Fiéis ali de todo domingo, todo dia que tem culto, minha avó estava lá e minha avó sempre me levava. Então, desde os 3 anos eu ia na igreja. Porém, né, a gente vai virando adolescente, né? A gente vai descobrindo outras coisas e vai desviando. E faz parte da adolescência, né? Para viver outras coisas que eu, pelo menos, achei que, para mim, não foi ruim. Não vou falar que meu passado foi ruim, né? Mas, assim, vivi a adolescência. Mas o passado ficou para trás. Sim, esse não existe mais. Aí, em 91, a minha mãe se converteu. E a gente foi para a igreja presbiteriana, né? Na época, o saudoso pastor Cleidi, que era pastor de lá, até vou contar uma coisa muito bacana que eu acho um testemunho maravilhoso. Me batizei em 92, né? E só que no dia que eu me batizei, eu batizei no domingo. Quando foi no outro final de semana, um amigo me chamou para ir numa domingueira. E eu falei, eu vou, né? Sim. Fui escondido, aquele negócio todo, cheguei lá, tô lá na domingueira. Isso eu nunca mais vou esquecer, eu acho que é o maior testemunho da minha vida. Uhum. Eu senti uma mão batendo no meu ombro. Só que o pastor Cleidi era de estatura pequena. Sim. Né? Então, eu era bem mais alto do que ele. Eu senti a mãozinha batendo no ombro, olhei para trás assim, não vi ninguém. Olha, né? Senhor. Daí a pouco, a mãozinha de novo no meu ombro, eu olhei para trás. Aí eu olhei e falei, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele virou para mim e falou assim, o mesmo que você. Aí eu falei, mas eu vim dançar. E eu falei assim, acabou, né? Hoje eu vou ser excluído da igreja. Sim. Aí ele falou, não, eu vim te buscar. E me pegou, a gente saiu de lá, fomos para a igreja, tava tendo um luau, todo sábado tinha luau na igreja. Sim. Aí ele me deixou lá com os filhos dele, toma conta do dado, tá. Eu esperei na segunda-feira ele me chamar para um gabinete, Sim. na terça-feira, na quarta, na quinta teve culto, eu não fui no culto. Na sexta-feira, não ligou, sábado, ele ligou para minha mãe e falou assim, ô Cleusa, eu posso buscar o dado aí? Minha mãe, pode, pastor, tudo bem, não tem problema não, ele vai passar a noite aqui na igreja com a gente, no luau, tudo bem. Fui todo, falei assim, vou pro luau, tá tranquilo. Cheguei lá, o pastor foi pro Clube do Coroados comigo. A gente foi pra porta do Clube do Coroados e eu não entendi nada, aquele dia eu não entendi, realmente eu não Isso entendi que nada. ano que foi isso? 92. 92. Aí, estamos na porta do Coroado, ele comprou o ingresso. Aí eu falei assim, vai me devolver, né? Me tirou semana passada, vai Sim. me devolver de novo. Aí eu cheguei, pastor, fala pra mim, o que está acontecendo? Que eu não estou entendendo. Jovem não, adolescente, né? Naquele desespero que eu falei, poxa, vai me excluir da igreja, o que está acontecendo? E ele virou para mim e falou, da mesma forma que você estava aqui semana passada, eu tenho certeza que tem outros irmãos que também estão aqui. Nós só viemos buscar eles aqui, né? E aquilo foi um testemunho de vida para mim, que marcou a minha vida, que porque bacana. Ele nunca me julgou, Sim. Ele nunca me apontou, ele nunca chegou para mim e falou assim, por que você foi? Ele simplesmente falou para mim uma coisa assim, ó, que eu achei que foi o bárbaro de tudo. Ele falou assim, conhece aquela passagem da ovelha perdida? O pastor largou 99 e foi buscar aquela perdida. Uhum. Da mesma forma eu faço com você e espero que muito em breve, depois que você se firmar, você faça a mesma coisa. Olha. Isso ali foi o maior aprendizado Sim. que eu tive da minha vida. Glória e o quê? A Deus.
Hoje em dia o Resgatando Vidas é até isso, a gente não julga ninguém. A gente trata com morador de rua que às vezes está assistindo o culto e está bebendo. Ah, mas você não vai falar. Não, eu não falo do pecado dele, eu jogo uma semente e Deus faz aquela semente brotar. A gente já teve vários moradores de rua recuperados, entendeu? Justamente porque a gente nunca se levantou para falar do pecado dele. A gente não fala do pecado de ninguém. A gente fala do amor que Deus tem para dar, que supre às vezes amém. O pecado que a gente vive. Amém. Entendeu? Então, eu desde criança, no Evangelho, tive meus momentos altos e baixos. Muita gente vai falar, Dado, mas você era meio impossível. Realmente, eu era muito impossível. Deus permitiu que eu casasse. Então, assim, o meu casamento foi um divisor também de águas muito grande na minha vida, porque Deus falou assim, agora eu vou te colocar no eixo. E desde quando eu casei, a minha vida mudou. Sim. Entendeu? E hoje eu posso falar que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Glória, aleluia. Né? E vivemos para a obra. Vivemos para as pessoas, na verdade. Tá chegando aqui a Suzane Costa, que tá ouvindo o seu testemunho e colocou glória a Deus. É minha esposa. Ah, tá. Que bacana, Suzane. Obrigado aí. Então, tipo assim, eu fico feliz, né, de ouvir isso do Dado, né? Porque isso aí em rede social... temos gente de Brasília chegando aqui, de Valença, que mora em Brasília. Tem o Antônio Claret, que é de fora de Valença, mas é o Lelete de Valença. Isso é muito bom, propagar a palavra do Senhor, né? Sim, com certeza. Apesar que Deus não precisa da tecnologia para poder falar com ninguém, né? É só instalar o dedo que ele fala com quem ele quiser, mas como estamos falando de arte, cultura, e em todo momento a gente tem que engrandecer, porque tudo que a gente não, eu não sou dono desse microfone, eu não sou dono dessa TV, eu só estou administrando, né? Isso daí ele colocou para administrar, igual você está fazendo lá as suas obras para sobreviver, né? Para poder ter o suprimento do Senhor. Né? Ele não vai levar isso daí, mas enquanto tivermos aqui, né, essa passagem sua de você falar em 92, enquanto você contava, eu imaginava a cena do que poderia ter acontecido. Mas quero mandar um abraço especial aqui também para Everton Romero, também para Cristiano Souza, que é o pastor da minha congregação, né? Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Leão de Judá. Botou aqui, ó, Shalom Adonai, Diácono Mauri. Deus abençoe a vida de todos. Mais um podcast abençoado. Dado, um irmão abençoado. Amém. O Cristiano, que é casado com a missionária Viviane Souza. Márcio Cristiano chegando aqui também. Jorge Alexandre, uma grande pessoa ligada aí também ao jornalismo valenciano. Boa noite, obrigado pela participação de todos. Antônio Carlos Vicente. E a Kátia Berkovitz colocou: que maravilhosa bênção que estou ouvindo. O Senhor move, ele é tremendo, glória a Deus, verdade, né? Agora, Tato, a gente vai fazer um ping-pong, né? Vai fazer, tipo assim, vai na arte. Vamos falar o seguinte, quando que começou esse projeto, que eu tenho visto aí, uns stories que você tem colocado na rede social, você todo sorridente, levando um senhor. Como é que aquilo ali, ele estava indo para onde, fazer o quê, como é que é? Então, Mauri, tudo começou num culto que a gente estava, na verdade, a gente estava na Assembleia, lá no Pastor Zéias. Pastor Zéias, um abraço. Qual o local lá? É lá em cima, perto daquela casa de festa que eu esqueci. Aqui em cima perto da Toca do Coelho. Ah, onde tem a Belfast. Belfast, é pertinho ali. Sim, sim. Eu não sei o nome da rua, não, sim. É ali pertinho. Uma igreja abençoada, convido vocês a aqui no alto da Água Fria. Isso mesmo. A gente estava no culto lá, e o culto lá acabou cedo, acabou 8h30. Aí nós saímos de lá para encontrar minha mãe na Igreja Batista Central, que a minha mãe de vez em quando vai lá. Chegamos lá, tinha um morador de rua, né, que estava lá assistindo o culto, mas estava numa situação assim, né, meio precária. A situação dele não estava muito legal, ele estava evacuado, estava passando mal. Enfim, a igreja nos chamou para dar um apoio para ele, sabendo desse trabalho que a gente tem social com morador de rua. Morador de rua não, desculpa, morador em estado de rua. Sim. Né? Porque ninguém é morador de rua. Sim, é verdade. Então, nós ajudamos ele e levamos para o hospital, né? E ele estava no culto? Estava no culto. A gente deu um banhozinho nele, de caneco. Olha como que Deus é maravilhoso. Bacana. Né? Eu acho que Deus prepara tudo para comover o nosso coração. Sim, verdade. Porque verdade. A gente, desde a pandemia, que a gente não... O Resgatando Vidas não fazia nada. A gente estava naquele vamos fazer e não vamos fazer. Vamos fazer e não vamos fazer. E nesse dia eu acho que Deus virou a chave que precisava ser virada. Porque a gente internou esse senhor, só que foi na segunda-feira, a doutora Érica, muito obrigado, só tenho a agradecer a senhora tem sido maravilhosa para nós,
Hoje ela atendeu minha mãe sofreu um acidente, ela atendeu minha mãe, Glória a Deus. atendeu o seu Marcelo, e é uma ótima médica. Quero dar o parabéns para a senhora e agradecer muito. Lá na UPA, coisas. isso? Não, no Hospital Escola. No Hospital Escola. Hospital Escola. A equipe de enfermagem maravilhosa. Graças a Deus só tem colocado pessoas de excelência no nosso caminho. Graças a Deus. Mas enfim, aí levamos o seu Marcelo para o hospital, mas a doutora Érica falou que não era legal ele estar voltando para a rua, porque ele estava meio debilitado, precisava de tomar medicamento, tomar soro. E eu levei o Marcelo para minha casa. Eu falei assim, Suzane, cheguei para minha esposa e falei, não, a gente não tem onde botar o Marcelo. O abrigo estava cheio. Eu falei, a única coisa que a gente tem para fazer agora é levar o Marcelo para casa. Levamos o Marcelo para nossa casa. O Marcelo ficou lá de segunda até quinta-feira. Porém, na quinta-feira a gente não pôde estar mais com ele, porque o Marcelo estava com um problema de urina solta. Sim, e incontinência assim, urinária. Isso. Então, assim, o colchão já não tinha mais, né? As roupas que a gente tinha para ele também já tinham acabado. E eu corri atrás do pai do nosso prefeito, o Luiz Antônio. O Luiz Antônio me atendeu com um carinho muito grande e começou a providenciar. Que hoje é vereador, né? Sim, olha, só tenho a tirar o chapéu para o senhor, para o Saulo. Agradeço muito pelo apoio que o senhor me deu nessa trajetória do Marcelo e na trajetória que nós estamos por vir aí do abrigo poder aumentar. Então ele pegou, moveu alguns palitinhos e a gente conseguiu levar o Marcelo para o abrigo. E o Marcelo ficou no abrigo até quarta-feira. Conseguimos tirar em tempo recorde. Agradeço as meninas da assistência social que correram, a Adriana, o Haroldo, que correram atrás de documentação, de teste, porque na clínica onde a gente conseguiu uma vaga para ele... Desculpe perguntar, e qual a idade do Marcelo? 63 anos. E ele estava em estado de morador de rua? Sim, estava de estado de rua. Mas você já havia visto ele na rua? Não, foi o primeiro dia, foi aquele dia que ele foi na igreja. Olha, Deus. Inclusive virou o vô da minha criança. Olha, né? que lindo, que lindo. Meus filhos são apaixonados no vovô Marcelo. Que bacana. Entendeu? Então ali, isso aflorou muito o projeto, né? Isso Deus começou a trabalhar no nosso coração. Tanto que assim, todas as portas, tudo que a gente está precisando para o projeto, graças a Deus... Aonde a gente está batendo, a gente está conseguindo. Que bom, graças a Deus. Você falou que tem um patrocinador aí, pode falar o nome dele que você está tentando... Eu quero agradecer o Norte Madeira, porque essa semana agora, semana retrasada, né, a gente fez uma parceria aí, ele tem chegado junto com a gente, Norte Madeira, tem preços maravilhosos. Vá lá, faça o seu orçamento. Então, mas se você não sabe onde que é a Norte Madeiras, é praticamente em frente ao Leiróis, tem um lavador ali em Chacrinha. Isso aí. Né? Ali, na verdade, ainda é bairro Aparecida. Né? Ali, quando você acaba de descer ali o Hotel Palmeira Imperial, para entrar na curva, já tem a... É isso aí. Norte Madeiras. Vai ter um atendimento Nós fomos lá por uma doação que eles estavam fazendo e fomos muito abençoados através dessa coisa. E acabamos que nós fechamos uma amizade e hoje em dia, Norte Madeira, a gente faz questão, por eles terem nos abençoado, né, dessa situação e dessa parceria que nós estamos começando a fazer aí, a gente faz questão de estar anunciando eles aí para a cidade. Olha quem está chegando aí, está mandando um abraço para você e não está nem em Valença, mas você conhece muito. Arnaldo Cigarro, tá lá em Mangaratiba. Colocou aqui, ó, fala Ficha, que ele me chama de Ficha, né? Esse cara aí é fera, irmão, um abraço. Obrigado, Cigarro. Tipo assim, quando a gente recebe o Dado uns elogios assim, né? A gente vê que não tem a coisa espontânea, né? Porque você é uma pessoa do bem, né? Na época, você também no passado era uma pessoa do bem, mas hoje o que está acontecendo com você? Você está sentindo aquela vontade de ajudar o próximo, né? E o Marcelo foi a primeira pessoa a ser ajudada. Depois desse período de pandemia, sim, entendeu? Ele virou a chave que precisava, na verdade, virar na minha vida. Entendeu? Porque eu senti a vontade de voltar com o projeto, mas assim, não é tão fácil, Mauri. Você cuidar de pessoas, às vezes você tem todos os seus problemas de casa para resolver. E só uma pergunta, hoje ele está onde? Ele dorme aonde? Hoje ele está no centro de recuperação em Vassouras. Em Vassouras. Eu esqueci o nome de lá. Mas assim, eu acho que, se eu não me engano, é o único que tem lá. Entendeu? Mas receberam com o maior carinho, né? Deram toda a atenção. Hoje mesmo nós estamos mandando os medicamentos, passou por uma revisão médica, estamos mandando os medicamentos para ele. Então, assim,
um centro de recuperação maravilhoso, de excelência. E quando sabe? ele foi apresentado a você, eu vou sempre te interromper para poder não perder o fluxo da coisa, mas vou deixar você falar. Quando você conheceu ele na igreja, ele fez alguma revelação para você conversando com ele, se ele era usuário de droga ou não, se era dependente químico, como é que foi isso daí? Então, Mauri, ele apenas chegou na igreja. Ele chegou, era um senhor que não estava embriagado. Né? Ele chegou porque Deus levou ele naquele lugar. Sim. Eu acho que Deus marcou um encontro para mim com ele lá. Verdade. Na verdade, eu creio. Porque mudou, a gente pôde mudar, né, a vida dele. Nós estamos fazendo em processo de mudança na vida dele. Mas eu acredito que essa mudança foi mais na minha vida. Entendeu? Porque a gente saiu em questão de meia hora que a gente passou na Igreja Batista, nos pegaram lá. E eu comecei a entender naquele momento ali que Deus tinha algo para fazer na minha vida, porque foi para nós. Sim. A gente podia ter ido embora e nem passado lá. E não foi para outra pessoa, foi justamente para você. Sim, foi eu, mais 2 irmãs da igreja e a minha esposa cuidando dele, aquele negócio todo. E eu comecei a entender ali que realmente Deus estava começando a destrancar uma porta que estava fechada desde antes da pandemia. Entendeu? Chegando aqui, Mariana, não sei se a pronúncia é essa, Hoffaker, Mariana chegando pela primeira vez, dando uma boa noite. Vitor Corvino também chegando aqui. Marco Aurélio Freire Santo Mauro, que é de Barra do Piraí. Então, para você que chegou agora, Marquinhos, nós estamos conversando aqui com Dado Ares, né? Falando sobre arte e cultura. E dentro dessa arte e cultura, porque foi Deus é que colocou esse dom para ele poder trabalhar, né? Deus falou assim, eu vou te dar o dom da arte e cultura, mas futuramente tem um social para você fazer. Eu entendo dessa maneira, né? E é uma pessoa de Valença, eu fico feliz pelas pessoas estarem participando. Você que está chegando agora, podendo compartilhar com um amigo seu, porque isso aí futuramente servirá pro Dado ele editar e botar as partes aí mais interessantes, onde ele fala da arte, cultura, também do serviço social. E aí, tipo assim, eu quero saber o seguinte, você tem acompanhado ele e fala para mim como é que está sendo isso que você falou para mim aí, de uma bênção que está para poder chegar com relação a uma ampliação ou ter uma casa de acolhida. Como é que vai ser isso daí, Dado? Essa semana um projeto, né? Sim. A gente está, na verdade, hoje Deus também nos mostrou uma outra possibilidade da gente poder estar trabalhando. Porque a gente ficou sabendo que o centro de recuperação de Juparanã está fechado, né? Então nós também cogitamos a oportunidade de, quem sabe, começar a botar ele para funcionar. Nós vamos procurar as autoridades, vamos ver a situação que se encontra esse centro de recuperação, para quem sabe a gente poder... O centro de recuperação é aonde aqui em Valença? É em Juparanã. O de Juparanã que você fala, sim. A gente ficou sabendo que ele estava fechado, então a gente, hoje, né, ficando sabendo, e vamos cogitar essa chance de ver se a gente começa a ativar. Se for da vontade do Senhor, sim. Né? E o projeto Resgatando Vidas, né, que está aí, e a gente agora vai estar começando a funcionar, né? Isso está sendo muito bom. E em parceria a gente pediu que o nosso vereador Luiz Antônio, né, nos ajudasse, porque a gente está cogitando um espaço maior, né, para que a gente possa resgatar essas pessoas de rua em situação, porque nós temos em volta de 40 moradores de rua na cidade. Só que o abrigo ele tem capacidade para 10 e ele recebe 12. Então, quer dizer, a gente tem essa outra quantidade de moradores, né, na rua. Então, mas esse abrigo hoje em Valença funciona. Ele funciona. Para no máximo 12 pessoas. Né? E aí teria que se ampliar para poder acomodar. Você já fez um levantamento, quantas pessoas na situação de rua existem ainda hoje? Aproximadamente 40 pessoas de Meu rua. Deus. Entre homens e mulheres. Só que a gente, assim, o abrigo é masculino, né? Então Sim. a gente também não tem um abrigo feminino, a gente tem 2 senhoras que ficam muito ali na Rua dos Mineiros, também em situação de rua. Então a nossa ideia é o quê? A gente está pedindo para ver se a gente consegue, às vezes, até mesmo um galpão, né? A gente cogitou um galpão lá na Ferreira, que a gente possa abrigar e fazer um abrigo tanto masculino quanto um feminino também, para a gente poder... E a gente não quer somente um abrigo, Mauri. Eu quero deixar bem claro por quê. Quando a gente fala de abrigo, né, parece que as pessoas vão morar lá. Sim. Só que lá não é por isso que aqui chama casa de passagem. É um lugar que você passa por ele. Aqui as pessoas passam, dormem lá e depois vão para a rua, seguem as suas vidas de noite e voltam. A nossa intenção não é
essa deles estarem sempre nessa situação, né, de estar indo dormir e voltar. A nossa intenção é o quê? Que a gente possa promover trabalho, né? Igual a gente está vendo uma parceria aí com uma fábrica de reciclável. Para quê? Que a gente possa dar emprego para essas pessoas, para eles poderem ter a dignidade de poder daqui a pouco alugar uma casinha, voltar para a família. Não, e produzir, né? Ter uma ocupação de produzir e desenvolver aquilo que ficou oculto até no dia que foi acolhido, né? É isso aí. Eu acho que esse é o sonho de todo homem, né? Todo ser humano é o quê? É poder ser alguma coisa. E esse ser alguma coisa, essa integridade que a gente quer voltar a entregar para eles, entendeu? De alguma forma, tanto seja na arte, tanto seja no trabalho, né, de reciclagem. Então a gente quer ver se consegue fazer esse trabalho. E nós estamos contando aí com a sua mamãe aí. Mesmo acamada colocou aqui, ó, Deus é fiel, a Cleusa Aires, sua mãe, não é isso? Isso aí. Colocou, filho de que Jesus continue te abençoando sempre, né? Isso é muito bacana. Mas quem chegando aqui, Flávio Jorge mandando boa noite para nós aqui, Rogério Diniz, e tipo assim, o Dado, que eu sei que você pensa, a gente costuma dizer o seguinte, né? Você está vendo uma floresta atrás de uma árvore, acredito que seja isso. É isso aí. Né? Hoje a árvore está sendo o Marcelo que foi mostrado para você. E você está vendo uma floresta que você vê que com essa quantidade de pessoas que estão na rua, né, possa desenvolver um trabalho de... Quantos talentos poderão não estar escondidos ali? Com certeza. Né? Com certeza. Aconteceu uma passagem, inclusive muitos já devem ter visto, no mundo, mas é obra de Deus também, né? Nos Estados Unidos, um pedinte de rua parou no semáforo, pediu um dinheiro. Olha como é que Deus age. Todo barbudo, não que a barba seja suja, né? Mas faltando dente, né? Cabelo muito grande. E a pessoa pediu, ele falou assim, repete o que você falou, o motorista parado no trânsito, que deu tempo. Isso estava num vídeo no YouTube. Eu vou depois, quando eu descobrir, eu vou colocar ele na minha timeline. Aí quando a pessoa falou de novo, ele falou assim, eu quero cuidar de você. Só tem que a pessoa não sabia quem ele era, né? Mas ele, no passado, antes dele de se tornar uma pessoa de rua, um andarilho, né, ele já tinha estudado inglês, ele já tinha feito trabalhos de locução e simplesmente, esse vídeo é antigo, né? Simplesmente a pessoa que estava no carro e falou assim, eu vou cuidar de você, era o proprietário de uma rádio FM que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, deve existir até hoje, que se chama Kiss FM, chama-se Beijo. E apareceu depois, com o passar do tempo, um vídeo, ele todo de cabelinho cortado, barba, coisa falando, não sei o que lá, uma voz maravilhosa ao ponto de você... Não é vozeirão de ter voz grossa, não. É vozeirão de você ouvir aquilo e se prender. Tá entendendo? Então, eu acredito sim na recuperação das pessoas, né? O que a gente precisa ter é saber, como você está vendo aí, Tatiano, o doutor Luiz Antônio, vereador, esse centro aí de cuidado, que só também 12 pessoas, ver também como é que ficaria a alimentação para essas pessoas, né? Se tivesse como ter um restaurante, né? Popular, para que pudesse... Popular que eu falo é preço aí de hoje em dia R$1 é uma moeda que não existe mais, porque tudo está custando acima de 10, 15 reais, não tem jeito. Mas que seja aí um restaurante que eles possam aproveitar, porque eu acho que o cuidar, né? O cuidar das pessoas, eu sinto isso, né? Porque eu também estou passando uma experiência dentro da minha família de uma pessoa que eu conheci agora há pouco tempo, né? E eu não tive essa oportunidade de cuidar do meu pai e da minha mãe, eles faleceram. E essa pessoa que hoje é o meu genro, meu futuro sogro, eu estou tendo essa oportunidade de cuidar, de dar banho, de conversar, de arrumar um prato de comida, arrumar um café com leite. E a gente vê, cara, que
as pessoas, isso aí é fato, né? Vamos dizer, pela carne, as pessoas depois de uma certa idade voltam a ser criança. Com certeza. Precisa de tudo, né? Então, Mauri, uma coisa que eu sempre assim assisti isso cara a cara é que assim, todo mundo precisa de alguém. Sim, verdade. Todos nós somos carentes de carinho. Igual quando a gente deixou o Marcelo lá, uma coisa que eu não vou esquecer, ele olhar para mim e falar assim, primeiro que quando eu deixei ele no hospital na segunda-feira e eu voltei para buscar ele, eu cheguei para a enfermeira e falei assim, cadê o Marcelo? Falei assim, o Marcelo tá te esperando ali no corredor. Ele falou que só vai embora depois que o irmão dele viesse buscar. Olha que bacana. Isso aí foi assim, sabe? Você fala assim, é cara, de Deus, ele já me considera como um irmão dele. Sim, é de Deus. E quando a gente deixou ele no abrigo, ele virou para mim e falou assim, você não vai me deixar sozinho aqui não, né? Cara, ele encheu os olhos d'água. Eu falei, claro que não, Marcelo. Aí as crianças, vovô, nós estamos indo embora. Ele falou, tá vendo? As crianças gostam de mim. Amaury, todo mundo tem uma necessidade muito grande de ser amado. A gente precisa, é tão bom você quando chega perto de alguém, você recebe um abraço, sim, né? E você escuta de alguém falar assim, poxa, eu te amo tanto, né? Então, eu acho que assim, todos nós devemos nos permitir, né, viver uma experiência de amar alguém que precisa, né? Porque é a melhor forma. Eu falo para você, Amaury, no momento mais difícil financeiro da minha vida, Deus colocou mais de 40 jovens dentro da minha casa, mais de 30 jovens dentro da minha casa, e todo final de semana tinha umas 20, 30 crianças comendo. Olha, no sábado lá. Deus. Eles iam pro culto, a gente fazia um cultinho com eles, mas eles iam mais para comer. E esse período que a gente teve essa situação dessas crianças estar com a gente, foi um período que eu estava desempregado, e eu vivia literalmente uma dependência de Deus. E o que eu falo uma dependência de Deus? Eu tenho até hoje o Mercado Benfica, que me apoia. Uhum. Tudo que eu preciso, se eu chegar lá agora e falar assim, olha, eu preciso de X para fazer um sopão, eu preciso fazer uma comida porque eu vou receber uma galera na minha casa. O dono de lá, cara, ele não chega para mim e fala assim, ó, eu separei uns legumes aqui que não dá para mais para vender. Não, ele nunca fez isso. Ele sempre foi lá, falou assim, o que você precisa? Ah, eu preciso disso. Ele chegava para o balconista dele e falava, ó, arruma isso para ele. Que glória. Tirava do Aleluia. bom e mandava para nós até mais do que a gente... Então a gente sempre viu Deus cuidando da gente nisso aí. Então Deus sempre preparou pessoas, entendeu? E Deus sempre me honrou nessa situação, porque quando eu não tinha nada, foi que Deus mais mandou gente para a gente poder estar cuidando, estar junto com a gente, caminhando. Então isso sempre foi muita bênção. A gente sempre enxergou que, assim, quanto mais você faz por alguém, mais Deus cuida de você. Verdade, é verdade. Eu já vi várias vezes, a gente tem um testemunho de vida, né, que... assim, a gente saiu de um encontro com Deus e aquilo foi fenomenal. Deus tinha falado, me prometido várias coisas. Só que quando eu cheguei em casa com a minha esposa, ela ainda estudava, eu falei assim, ó, Suzane, hoje você almoça na escola porque nós não temos nada dentro de casa a não ser sal. O saleiro estava cheio, mas agora não tinha mais nada. E ela foi para a escola e eu perguntei para Deus o que fazer, saí com a minha Bíblia. Nisso que eu saí com a minha Bíblia para buscar ela, eu falei, quer saber, eu vou passar pela rua do Senai. Cheguei lá, um morador de rua. Olha como que Deus sempre nos colocou nesse negócio com esse pessoal de rua, sim, né? Estado de rua. Aí chegamos lá, conversamos com um rapaz, demos uma força para ele e tal. Caminhamos depois um tempo até com ele. Aí nós saímos de lá, nós subimos pela Rua do Sabão ali, não, pelo Barroso, e saímos lá em cima, perto do bar do italiano, do restaurante do italiano. Na época era ali no Jardim de Cima ainda. E a gente passando em frente, minha esposa falou pra mim assim, Deus podia uma hora bem dar uma moral pra gente, né? Porque a gente tá passando por tanta situação ruim. E eu virei e falei assim, olha, Zane, essa aprovação que Deus está fazendo, permitindo a gente passar, é pra honra e glória do nome dele. Amém. E nós descemos a Rua do Teodorico para ir embora pra casa. Só que assim, ela não tinha almoçado na escola. Meu Deus. A minha cabeça estava naquela, o que eu vou fazer? Para onde eu vou correr, né? Mas enfim, descemos ali, eu cheguei em frente da rua da nossa prefeitura ali, e eu tinha que ir lá perto do Bar da Galinha. Eu falei, Suzane, poxa, eu tinha que ter ido lá. Ela falou, então, amor, vamos voltar. Aí eu falei, não, vou voltar não. Ela, vamos voltar. Eu falei assim, nossa, vou obedecer ela hoje, hein? Aí voltamos, isso que nós voltamos, para um Opala verde, Amaury, do meu lado, e o cara desceu um pouquinho só o vidro,
olhou para mim e falou assim, aí meu irmão, o que é isso aí na sua mão? É um livro ou é uma Bíblia? Rapaz, naquela hora eu pensei com Deus assim, eu falei assim, Deus, o Senhor mandou sair com a Bíblia para morrer agora assassinado. Ai, meu Deus, misericórdia. Aí eu virei pro cara e falei assim, é uma Bíblia. Ele falou assim, aí, você sabia que isso aí é igual um tiro de 12? E eu enchi o pulmão e falei assim, não, isso aqui na mão de quem sabe usar é igual uma metralhadora, não tem demônio que fique em pé. Aí ele falou assim, então para ali na frente. Nós paramos na frente. Você não ficou com medo, não? Eu fiquei com muito medo. Pra mim, assim... Sim, né? E você não conhecia a pessoa, Não, eu né? nunca tinha visto ele. Inclusive, ele é o Marquinhos, adestrador de cachorros que a gente tem na cidade. Sim, conheço o Marquinhos. Mora lá pra baixo muito. do canteiro. Aí, paramos na frente e ele começou a falar tudo que Deus tinha falado comigo no encontro com Deus, mano. Tudo que Deus prometeu, porque a gente tem uma promessa justamente nessa área de estar cuidando de gente. Deus nos prometeu um sítio, entendeu? Que é onde a gente ia fazer esse trabalho. Essa visão que Deus me deu, mostrou para ele. Ele falou, olha, Deus me mostra você num lugar, num gramado, cuidando de pessoas, né, usuários de droga, envolvidos com prostituição, né, moradores de rua. E começou a falar, Mauri, e aquilo começou assim, a mexer muito comigo, a ponto de eu não conseguir ficar em pé, de chorar, comecei a chorar. Com certeza desmorona, né? Porque você está vendo um servo de Deus falar para você aquilo que você estava pedindo em oração. Verdade. Então, quando ele acabou de falar aquilo, ele virou para minha esposa e falou assim, e aí, Varô, já almoçou hoje? Aí eu falei assim, Deus, eu não estou entendendo, tá tudo assim, altos e baixos, agora o demônio vai falar também aqui, o diabo vai começar a me perturbar. Aí ela falou assim, não, ainda não almocei não. Nisso eu comecei a chorar mais ainda, porque eu falei assim, poxa Jesus, por que está acontecendo isso? E ele virou para mim assim, Varão, você ainda não levou essa Varô para almoçar hoje? E ele virou e enfiou a mão no bolso, Maurinho. Eu me lembro como se fosse agora. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de dinheiro e falou assim, olha, isso aqui é tudo que eu tenho. E Deus manda você levar ela para almoçar fora hoje. Olha, que lindo. Aí eu ainda virei para ela e falei assim, tá vendo, Suzane? Você falou aí lá em cima que a gente estava passando uns perrengues. Sim. Olha Deus nos honrando. Saímos naquele dia, almoçamos, compramos um pote de sorvete e demos oferta de noite. Quando chegou a noite, um irmão chegou para mim e falou assim, Dado, precisava conversar com você no final do culto. Eu falei, pode falar agora, sem problema, tá? Era 6 e pouco ainda. Aí eu falei, não, no final do culto eu vou falar com você. E eu falei tudo aquilo que tinha acontecido com eles no intervalo que a gente estava tendo. Aí no final do culto ele me chamou, olha, Deus mandou eu te dar uma cesta básica. Ali foi o dia que tudo começou a mudar. Isso no culto à noite? No culto E quem falou isso com você? Foi o Guilo, pastor Guilo. Ele é até falecido hoje, mas um homem de Deus demais, um amigo de guerra comigo. Então, ele chegou e falou assim, Deus mandou te dar uma cesta básica. Eu falei, Guilo, não precisa não. O coração estava assim, é claro que eu quero. Claro, mas você fica meio assim, encabulado, de receber do nada, assim, né? Aí eu peguei, mas é Deus, aceitei. Cara, Deus é. No dia seguinte, Amaury, na porta da minha casa, bateu a Kombi do Venturão. Aí o cara chegou para mim e disse, aí, é aqui que mora o Oswaldo? Eu falei, pô, é aqui mesmo. Ele tem uma compra para você. Eu falei, amigo, tem algum equívoco aí, eu não comprei nada. Não, tá aqui, Oswaldo Frederico, número 13, dado. Eu falei, eu mesmo, mas eu não comprei nada. Aí ele falou, não, dona Cleusa tá mandando, faz minha mãe. Aí eu peguei e recebi a compra. Só que, Amaury, Deus é tão perfeito, desde aquela época, que Deus faz tudo maravilhoso na minha vida. Sim. Se o Guila me deu arroz, a minha mãe comprou feijão. Se o Guila comprou a farinha, o Guila mandou o fubá. Sim. Então, eu não tive nada repetido dentro do meu armário. E desde então, a promessa de Deus para minha vida era o quê? Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar de você. Glória, é verdade, amém. E eu nunca mais, eu tive a decepção de olhar para dentro da minha despensa, Mauri, e não ter nada. Eita glória, que entendeu? Testemunho, hein? Por várias vezes Deus nos honrou. No conservatório, uma vez, assim, nós ficamos embabacados. Eu conheci um cara que, assim, eu não tenho contato. Se eu ligar para ele agora, ele não me atende, Mauri. Sim. Mas ele me liga. E da última vez, a primeira vez ele me abençoou com R$300. Uma hora eu vou te contar esse testemunho com mais tempo. Não, você pode contar, porque nós temos tempo. É? Sim. Então eu vou te contar. Pode contar, nós temos tempo. Esse tempo é agora. Olha só, nós estamos aqui, mas vamos dizer, Deus está sentado ali na frente ouvindo e está fazendo assim, ó. Amém. Né? Mas pode ficar à vontade, então, temos tanto tempo. Eu saí para trabalhar e eu sempre levei metas para conservatório. Sim. Eu sempre tinha. Naquela época, R$450 era a minha meta da semana, do final de semana. E eu cheguei lá em conservatório, estava vendendo e tal, chegou um cara, estava vendendo não, estava montando a minha barraquinha, chegou um cara para mim e falou assim, e aí,
eu queria comprar um negócio com você, e tá, começou a conversar comigo. Isso era 9 horas da manhã. 11 horas da manhã eu não tinha conseguido montar minha coisa, dando atenção para ele. No final ele comprou uma pedra comigo de R$10. Eu falei, nunca demorei tanto tempo para vender alguma coisa tão barata, né? Em 2 horas. Aí tá, comprou comigo a pedrinha e tal. Quando foi 2 horas da tarde, Amaury, eu passei mal. Minha vista escureceu, eu me senti mal, eu estava atendendo o pessoal foi até embora e eu estava lá em pé, lá, pedindo para Deus que eu não desmaiasse por causa das minhas coisas lá. Aí tá, na hora que eu comecei a voltar ao normal, eu falei para Deus, Deus, quer saber, eu vou embora. Aí eu falei, não vou embora não, porque vai que eu passo mal de novo dirigindo, né, no volante, ainda vou causar um acidente. Aí, poxa, não fui embora. Quando foi 5 horas, eu tive um novo episódio de passar mal. Passei mal de novo, a vista escureceu, mas não foi tão... Eu falei, dá pra ir embora. Peguei, comecei a juntar minhas coisas. Quem apareceu? Esse mesmo rapaz. Que comprou a pedra. O nome dele é Marçal. Ele chegou pra mim, e aí, irmão, como é que foi o seu dia? Eu falei, cara, eu passei mal, tô indo embora, mas o que Deus me deu é o que eu preciso. Ele chegou e enfiou a mão na carteira, tirou um dinheiro e falou assim, então vou te abençoar. Aí eu falei, meu irmão, não precisa não. Aí ele falou, não, deixa eu te abençoar. Só que ele já tinha me contado a história de vida dele. Hoje em dia eu vivo o que ele vive. Entendeu? Eu aprendi muito com ele em pouco tempo que a gente conversou, nessas 2 horas. Aí pegou, me deu dinheiro e foi embora. Só que naquele dia eu tinha ganhado R$150. Minha meta era R$450. Quando eu cheguei na ponte de conservatório, eu falei, vou ver quanto que esse cara me deu. Você não tinha visto na hora que ele te entregou? Eu peguei, enfiei no bolso, que eu falei, vou contar na frente dele, vai ser meio estranho, Sim. né? Aí peguei o dinheiro, quando eu abri, que eu cheguei na ponte, que eu abri o bolinho de dinheiro, tinha R$300. Olha, meu com Deus. 150, 450, que era a minha meta. Eu cheguei em casa, todo feliz, falando com a minha mulher e tal, e aquilo passou. Marçal sumiu. Pegou meu telefone, mas sumiu. Um belo dia, o Marçal ligou pra mim, eu tava com a minha avó no hospital. Minha mãe com ela no hospital, era Natal. Falei pra minha esposa, falei, Suzane, passa o Natal com a sua mãe, porque a gente tá meio sem grana pra fazer Natal mesmo. Você passa lá, eu passo sozinho aqui, porque minha avó tá no hospital, aquele negócio todo. Sentei na cozinha, minha mulher foi pra lá, sentei na cozinha e falei assim, senhor, por que logo no Natal tudo isso acontecendo? Né? E eu desesperado, como todo ser humano tem esse direito de se desesperar em meio às tribulações, Sim. falando com Deus, sentado na cozinha. E um prato de salgado e uma Coca-Cola na geladeira. Era o meu Natal. Aí, aquele negócio todo, de repente o telefone toca. Marçal ligou para mim. E aí, Dado, como é que você tá e tal? Só que eu estava passando uma situação muito ruim, muito desagradável, porque abriram uma loja no Rio, né? E botaram meu CPF na conta de luz. Meu Deus. Travaram, a justiça travou minha conta, eu não podia movimentar nada. E, pô, período de Natal, que negócio estava na justiça para poder... Já tinha desenrolado, mas a conta continuava travada. E tem uma burocracia para poder liberar. Isso. Né? Aí, rapaz, esse cara liga para mim e falou assim, Dadô, você tem conta em banco? Cara, eu falei assim, conta em banco eu tenho, mas o meu dinheiro está travado. O que entrar, isso entrava, mas o que estava travado, estava travado. Aí ele falou assim, vou fazer o seguinte, me manda a sua conta do banco. Aí eu peguei e mandei uma outra conta do banco para ele. Isso já tem um certo tempo? Tem, deve ter uns 8 anos atrás, mais ou menos, 9 anos. Na época não existia Pix nem nada. Não, era TED Doc. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu fiz um TED e um Doc para você, um você recebe hoje, o outro só segunda-feira. Aí eu falei, tá beleza, meu irmão, muito obrigado, agradeci ele. Maurinho, na hora que ele mandou o comprovante, eu não acreditei. Eu liguei pra minha mulher na mesma hora e falei, Suzane, junta as coisas que eu tô indo te buscar porque nós vamos fazer Natal aqui em casa. Olha. Ela falou, o que houve? Eu falei assim, o Marçal acabou de fazer uma transferência pra gente de R$1.000. Meu Deus. E R$500 pra gente poder pegar na segunda-feira. Eita, glória. Fizemos o Natal, minha avó saiu do hospital pra glória de Deus e tudo mais. Assim, nós tivemos um Natal, né, que a gente possa glorificar o Senhor Jesus. Passou-se um tempo, eu estava em casa com a minha filha no quarto de oração orando, tocou o telefone. Aí atendi, Dado, tudo bem? Marçal? Eu falei, Marçal, você está sumido, é sempre ele que me liga. Se eu ligar para ele agora, ele não me atende. Não atende, mas tem ele que partir dele. Aí, poxa, Dado, sabe o que acontece, cara? Eu liguei para você poder estar orando por mim. Eu falei, mas o que houve, meu irmão? Ele falou assim, olha, eu estou me separando da minha esposa, entendeu? O casamento não está dando certo, eu queria que você orasse por mim. Eu falei, tá bom, então vamos orar. Aí, então você ora. Aí eu falei, não, mas vamos orar agora, porque depois eu não vou orar. Se eu falar, tem que ser ou na hora, senão eu esqueço. Sim. Aí começamos a orar, mas só que a oração que o Marçal esperava não foi a oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, abençoa a vida do Marçal, abençoa a esposa dele,
refortalece esse casamento, traz Sim. o amor de volta. A Ele falou, harmonia, mandado, né? Sim. eu tô terminando. Eu falei, não, Marçal, eu às vezes brigo com a minha esposa, também fico doido, mas Deus fala que não, o casamento é para sempre. Sim. E eu orei por ele e tal, aquele negócio todo. Quando eu acabei a oração, a minha filha que estava do lado chegou assim, papai, eu posso orar pelo tio Marçal? Aí o Marçal, a Manu quer orar por você, pode? Ah, não, Isso pode tudo pelo sim. telefone, né? Pelo telefone. Aí Manoel foi, orou pelo Marçal, nos despedimos, isso era sexta-feira. No sábado ele ligou para mim, eu estava em conservatória. Ô Dado, tudo bem? Eu quero falar com a Manu, minha filha. Eu falei, poxa, Qual a Marçal, idade dela? Manu na época tinha 4 anos. Sim. Aí eu falei assim, a Manu agora tá lá em Valença com a minha esposa, não tá aqui comigo não. Tinha 4 anos, ela tinha 3 anos. 3 anos. Aí eu falei, tá com a minha esposa lá em Valença, não tá aqui comigo não. Aí ele falou assim, poxa, eu queria falar com ela. Eu falei, toma o telefone da minha esposa, liga pra ela, né, e fala com a Manu. Daí a pouco minha esposa liga pra mim, Dado, adivinha? Eu falei, já sei, Marçal abençoa a gente. Pela forma que você tá falando, Marçal. Aí ela adivinha quanto? Eu falei assim, amor, não sei. Sei lá, R$1.000, 1.500, igual ele deu da outra vez. Aí ele falou assim, não, Dado, Marçal fez 3 pix de R$1.000 pra gente. Glória a Deus, meu Deus, como daí é que a pouco Deus... o telefone tocou de novo. Aí eu falei, opa, Marçal, obrigado, irmão, agradeci aquele negócio todo. Mas você vê o que é a provisão de Deus, né? E a gente já tá com a ideia de dar um presente pra Manu, correndo atrás para dar um presente pra Manoel no Natal. Ele falou assim, que a Manoel que quer de Natal? Eu falei, só Marçal, a gente vai dar pra ela uma caminha elástica. Aí ele virou e falou assim, então você avisa pra Manu que o tio Marçal vai mandar a cama elástica pra ela. Meu Deus. Então, a gente tem visto que Deus trabalha na provisão da nossa vida, sabe? Quanto mais a gente se dedica a fazer a obra do Senhor, Maurinho, Deus nos honra muito, entendeu? Amém. De todas Eu as formas, sabe? A gente, poxa, uma vez o carro quebrou, 4 pau para fazer o carro, o motor do carro. Cheguei no banco com uma dívida, cheguei lá, eu queria resolver essa dívida aí. Chega a gerente e fala pra mim assim, não, mas você não tem uma dívida, você tem 4.500 na tua conta aqui. Eu falei, mas eu não tenho nem mais a conta aqui. Ela, não, aqui, ó, tem uma conta sim, ó, 4.500. Eita glória, só Deus. Então, quer dizer, é um Deus da provisão. Sim. Entendeu? É um Deus que é o que eu falo, Amaury, eu por muito tempo, eu me perdi. Eu tive perdido, entendeu? E não vou falar que eu sou santo hoje, não. Não, nós sei. não somos santos. Não, Nós nós somos de carne. A carne consome a gente. Sim, mas Deus nos honra. Verdade. Entendeu? Verdade. E Ele nos honra, mesmo às vezes a gente estando errado. Para quê? Para a gente poder entender que o amor dele é tão grande pela nossa vida que nos faz mudar. Entendeu? As mudanças da minha vida são... Há pouco tempo eu estava naquela assim, olha, eu vou começar a voltar a tocar, fiz umas lives e tal. Aí minha esposa virou para mim assim, mas você vai tocar música evangélica ou você vai tocar música secular? Aí eu falei assim, não, eu sou DJ. Naquela noite Deus virou para mim e falou assim, mas você é DJ de quem? Aí eu falei assim, não, senhor. Acordei de manhã e falei, amor, vou tocar música pro Senhor. Ela falou assim, eu sonhei e eu dormi pedindo isso para Deus. Eu falei assim, amém. Não, assim, desmerecendo o trabalho do DJ, porque o profissionalismo não pode se misturar com a parte espiritual da nossa vida. Mas eu acredito que hoje eu preciso viver mais o espiritual, até mesmo porque pelo projeto que a gente tem, entendeu? Quero mandar um abraço aqui para Deilson Carioca, que está chegando agora aqui. Grande Deilson Carioca, que mora na Biquinha. Veio de São João de Meriti em 1987. Tem músicas autorais. Paulo Silva Rocha, meu vizinho aqui embaixo. O grande coordenador do CEP, meu parceiro Felipe Duque. Também chegando Bolão Melo. Bolão... Cris Cosati, também chegando a Cris Cosati, uma grande veterinária. Robson Cesário Costa, também um grande amigo. Dr. Raul Freitas Vieira, chegando aqui também. Maria José Martini também chegando. Eu quero falar uma coisa com você sobre isso. Eu trabalho hoje na vida secular, Dado, porque é com a permissão de Deus, né? Mas se eu não estivesse tão empenhado, né, naquilo que eu sei que Deus prometeu para mim, porque eu tenho sonhos e desejos e tudo isso eu coloco em oração. Primeiro são coisas familiares, né, e segundo é com relação ao trabalho.
né? Se eu explicar para você, você vai entender, né? Mas para você que está em casa entender, quando eu estava na vida secular, antes do Covid, e vamos dizer aí que eu ganhasse aí 6 mil reais num determinado mês, o dinheiro saía pelos dedos e eu não sabia onde ia. Hoje eu sobrevivo da minha live, que tem 5 anos de live. Eu já tive 12 empresários pagando o mesmo valor que paga hoje por mês, R$200. Já tive 12. Assim, quando eu idealizei, não tinha a TV ligaram para mim e falou assim, você tem um pedestal, um microfone, um combo de guitarra, eu tenho uma televisão, até com plástico. Ela entrou aqui para começar a fazer o Skype. E eu não entendia esse mistério, não entendia. Né? O que aconteceu? O tempo foi passando, cada um foi fazendo sua live no próprio celular, as lojas voltando, porque eu comecei como uma engrenagem, né, para ser lubrificada do comércio, né? E aos poucos Deus foi transformando esse canal aqui meu de um canal de evangelização também. Além de falarmos, nós começamos a falar em arte e cultura, e Deus ele tomou o rumo e foi mudando. Falou, não, quero mudar essa história para ele tocar um testemunho. Mas eu quero dar um testemunho, que hoje os serviços de som, para mim, caíram 70%. Né? Primeiro que eu tenho 63 anos e isso não impede de eu ser DJ. Tenho meu conhecimento e as pessoas ainda me procuram. Mas eu perdi não, né? Deus não quis que eu me envolvesse com determinados eventos, mas em momento algum, Dado, eu reclamei. No passado, eu reclamava, esmurrava, dava soco na mesa, brigava. Hoje eu sei que Deus, hoje não, sempre esteve, mas eu tenho um entendimento maior, porque hoje o que eu ganho aqui na minha live são R$600, e com R$600 eu já cobri a minha varanda ali embaixo, para a pessoa subir aqui em cima, não ter chuva. Agora, a matemática de Deus é uma matemática diferente. Ah, Mauri, não existe isso não. Existe. A maior prova está aí, ó. Eu só peguei uma carona no testemunho seu, né? Que você viu que Deus falou assim, eu vou colocar uma pessoa, porque Deus move montanhas. E ele moveu uma pessoa para abençoar você quando você mais precisava, né? Tipo assim, eu até creio que no momento que o rapaz comprou uma pedra e levou 2 horas para comprar uma pedra de R$10, né? Deus não queria, como você também não fez, Deus não queria ouvir que você, não queria que você reclamasse. Você só fez assim, poxa, levei 2 horas para vender uma pedra. Mas você não reclamou, você se admirou. E com isso Deus vai movendo, de braçada, entendendo? De braçada, eu costumo dizer, né? Aqui na própria live mesmo, quantas vezes eu encontrei com pessoas numa fila de banco, numa casa lotérica. Eu estava ouvindo sua live, eu queria agradecer a você, porque a minha mãe, eu estava no hospital com a minha avó estava com uma dor de cabeça, uma dor na boca, no estômago muito grande, e parou. Eu falei, não agradece a mim não, agradece a Deus. É porque você entregou o seu coração na hora que foi feita. Eu fiquei desde o início até o final. Eu falei, que bacana, você ouviu o louvor? Ouvi. Então eu acho o seguinte, não é nada forçado. Deus quer... a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não precisamos mais nada do que isso. Né? E o que Ele quer é o seguinte, a sua entrega. Posso entrar no seu coração? Não tem a música do carpinteiro bater na porta? É isso aí. Você entendendo? Então, tipo assim, eu posso entrar no seu coração para poder tentar fazer uma transformação. E, gente, nós estamos numa rede social, numa live, né? Falando sobre arte e cultura, que não é que ficou perdido nisso aí, não. Mas tá tão flutuante aqui o assunto, né? Tá tão agradável que a gente tá colocando isso aí para exaltar o nome realmente do Senhor, né? E Marçal, né? Essa pessoa, eu acredito que depois você vai passar esse link para ele, se você tiver o contato dele. Com certeza. Escuta aí o que eu falei de você, porque tipo assim, gente, a gente tem que colocar
para as pessoas saberem aquilo que acontece com a gente. E hoje, Dado, só voltando um pouquinho na cultura, na arte, na cultura, quantas vezes que você vai à conservatória para poder fazer esse trabalho seu? Eu tô lá todo final de semana. Aos finais de semana, ou sexta e sábado, ou sábado e domingo, eu não consigo aos 3, né, por causa de carência com a família e tudo mais. Mas, assim, os finais de semana, todos eles eu procuro ir. Só quando acontece alguma coisa, né? E é onde você pega o conservatório movimentado, né? Sim, também, já tem esse lance. E é naquele mesmo lugar que eu te vi uma vez, na esquina ali, onde tem um restaurante debaixo de uma tenda, ou não? É isso, a gente fica lá na esquina da praça, lá. Viu lá, como é que eu sei? Eu já lá, vi seu carro lá, pô. Lá virou um xodózinho da cidade, né? Sim. A nossa casinha lá, ela virou uma atração turística, né? As pessoas vão lá, tiram foto. E assim, a gente tenta ter um espaço assim para agradar também o turista, né? A gente quer o quanto mais poder somar com a cidade. Você montou um local lá de venda, um espaço? A gente tem uma casinha, né? Não é mais no carro a sua venda, como eu vi. Não, agora a gente tem uma casinha. A gente pôs uma glória, casinha lá, que uma bacana. lojinha lá, que é abençoada. Que legal, rapaz, cara. Pra você ter ideia, antes da gente montar o Instagram que chama La Casita, antes da gente montar o La Casita, o que mais a gente via na rede social dos outros era a casinha lá, né? A gente fala, poxa vida, a La Casita tá mais divulgada pelas pessoas do que por nós. Então, assim, Deus preparou o local para nós lá, né? Graças a Deus lá a gente tá bem abençoado, Deus trabalha no nosso coração. A gente conhece muita gente lá, já tivemos muita gente se voltando para Jesus lá através do nosso trabalho. Olha, que bacana. Por quê? Voltando ao papo, né? Sim. A gente só foi para lá porque um dia eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu não queria ir trabalhar num lugar onde eu não pudesse falar do seu amor. E Deus falou assim, então vou te colocar em conservatório. Glória a Deus. E a gente lá, todo mundo que a gente tem cliente lá que tem mais de 10 anos, que quando volta lá leva presente e tudo mais. Mas por causa de uma coisa, Mauri, que fez toda a diferença no nosso trabalho lá, da forma que a gente trabalha lá. Porque a gente, aquelas mensagenzinhas da caixinha de promessa, todo mundo que compra com a gente, ou então que passa pela nossa lojinha, leva uma promessa daquela. E todo mundo fala a mesma coisa. Parece que eu vim em conservatório para escutar essa palavra. Que bacana, então, cara. assim, isso é maravilhoso, é maravilhoso. A forma que a gente tem de evangelizar. É maravilhoso. E tem um projeto também que eu acabei de lembrar aqui. Pode lembrar, temos tempo. O que acontece? O Abdala, estava até na live aí, ele me convidou, me fez um convite, a gente está orçando, fazendo uns orçamentos para ver, e a possibilidade de estar fazendo. Ali onde eu moro, na Vila Bela Vista, tem um escadão lá, né, em frente à mercearia do Dominguinhos. Então, não tem aquela escada lá do Rio, lá, aquele celeron que gentileza, gera gentileza. Sim, bacana. E nós estamos com esse projeto aí com a prefeitura aí, nós estamos desenvolvendo ele, se Deus quiser vai rolar para a nossa cidade. Eu acho que isso vai ser um ponto turístico para a nossa cidade. Um lugar bem positivo para nós, né? Mais um lugar para as pessoas poderem passear na nossa cidade, tirarem foto e levarem uma lembrança da cidade. E o Marco Abdala me fez esse convite aí para estar fazendo esse trabalho lá. O Marco Abdala é um artista também, cara, um cara que 100%. Tá à frente do tempo dele, tecnologia, foi um dos pioneiros em Valença aí, né, que desde a época, eu lembro do Marco Abdala, ele ainda hoje a gente não tem, mas ele, não sei nem se você conheceu ele, mas tinha o Paulo Roberto Diamantino, que era o Tintão, trabalhamos na rádio como locutor. E o Tintão, eu não sei se antes do Marquinhos Abdala ou o Marquinhos Abdala antes dele, eles mexiam com as filmagens, né? E na época não tinha esses efeitos 3D que tem hoje, né? Mas faziam com umas cartolinas, umas coisas bacanas. Isso daí, cara, é tipo assim, foi como um andar de bicicleta pro Marquinhos Abdala, né? Hoje ele é o que é por conta disso daí. Rapaz, o Abdala, eu agradeço a Deus porque eu conheci ele muito cedo, né? Porque ele foi meu vizinho, morou lá em cima na Bela Vista. Sim. Eu acredito até esse pensamento, né? De montar esse celeron lá, essa escada de pisos e tudo mais, foi por causa disso, porque ele foi nosso vizinho lá. Teve uma época também que eu mexi com filmagem e eu ia lá direto, aí Abdala, no estúdio dele, como é que eu faço isso? Eu comprei uma câmera para mim e ele me dava várias dicas. Um cara 100%. E essa ideia eu acho que sim, nasceu numa hora certa, sabe? Porque como a nossa cidade está em desenvolvimento, a gente realmente precisa agora desenvolver, né, os pontos turísticos da nossa cidade. Eu acredito que esse projeto que ele nasceu no coração dele aí e que ele já passou para o Saulo e eu acredito que vai acontecer,
Eu acredito que isso vai trazer uma transformação maior para nossa cidade. E com relação ao negócio de você ser DJ, né? Eu vou lembrar uma coisa aqui, porque também era uma vontade do Marco Abdala, né? Não de se fazer um local para isso, mas ele colocou um nome no passado, parodiando com aquilo que tem na vida secular de Dancing Days. Ele pensou na época, eu lembro que ele falou isso comigo, de um Dancing Deus. O que eu falo para você? Você tem um equipamento, né, já vai desenvolver um projeto aí, está iniciando um projeto com relação às crianças das comunidades, né? Colocando no ritmo de funk os louvores, né? Que eu volto a falar para você, Deus não faz distinção, tanto que eu toco aqui, quando eu recebo grupos de forró, de pagode, eu coloco em ritmo de pragode, que fala que é para Deus, né? Em ritmo de piseiro eu coloco. Eu acho muito interessante, né? Você, né? Até porque você tem um equipamento, porque hoje a criança está muito presa, o jovem, no celular. É verdade. E não sabe como é que é a arte de mixar, e você conhece aqui, ó, eu seguro o disco aqui, eu solto aqui o CD aqui, ou o pendrive, o que for, né? Então, isso aí, a tecnologia, eu não sei se você trabalha com CDs no seu aparelho ou se é pendrive. Não tenho mais, agora é só no computador. Só no computador. Mas, tipo assim, outro dia veio um grupo de crianças no passado aqui do Balbina Fonseca gravar, já é o terceiro ano que eu fiz, depois foi um antes do Covid e 2 pós-Covid. Foram 50 crianças e eu estava com o CDJ aqui em cima, mas estava gravando a voz da pessoa para colocar depois as trilhas, e por acaso eu peguei um CD. Então, na verdade, para uma criança hoje de 10, 11 anos, ver um CD, né? Pegou da minha mão, olhou aqui, levou para o outro ver, mas era um CD que eu não usava mais, que eu não uso mais, né? Ou seja, é uma tecnologia que não viu. Mas independente da tecnologia, você levar isso para o bairro, eu acho que vai ser uma maneira, né, de se evangelizar a criança, né? Que não é que ela não esteja preparada para ouvir a palavra da Bíblia, né? Mas você pode começar, até uma ideia que surgiu agora aqui para mim, você colocar umas determinadas batidas, né, de funk, e ter um microfone, tá? E dentro de uma palavra que você leve ela digitada, printada, né, uma coisa curta, ele cria um ritmo em cima daquilo ali. Sabe por quê? Você vai desenvolver. E a partir, eu acho, né, eu tenho quase que certeza que vai ser isso. Deus, além de você colocar o louvor do funk gravado, você vai fazer a criança participar daquele funk de louvor que você está fazendo. Esse projeto está sendo só seu ou é com mais quem? Então, eu conheci um rapaz, né, que ele teve um projeto desse no passado. Ele era da Igreja Universal, né? E ele fez esse coisa e me chamou. Ele foi me levar para fazer um exame lá no Rio de Janeiro, falando a verdade, né? Na segunda-feira. E ele foi falando comigo, olha, poxa, eu fiz isso no passado e tal, se uma hora que tiver interesse, rapaz, aquilo começou a arder no meu coração. E olha, eu sou um cara que eu gosto de reggae, né? Não tem nada a ver com funk. Sim. Sabe? Você, no caso, né? Mas eu já vi um vídeo que você fez colocando o reggae lá para tocar. Então, mas eu falei assim, Senhor, se é para ganhar a alma, se é para poder evangelizar, se é para poder tirar essa galera do caminho que não é legal, por que não? Sim, verdade. Não é verdade? Eu falei, é um ritmo como outro qualquer. Sim, a gente não pode marginalizar as coisas, né? Isso aí tá na cabeça do ser humano que quer julgar. O reggae é um ritmo, o funk é outro ritmo, o forró é um outro ritmo. O rock, tem os gospels rocks aí, sim, em casa a gente escuta de tudo. Eu acho até muito legal, porque na nossa casinha lá só toca reggae e gospel, né? Mas de vez em quando chega um aí, ô irmão, tem um aí, fala, rapaz, aqui é tudo crente. Perdão, então. Aí muda assim, conversa com a gente, abraça, fala, poxa, você me perdoa. Eu falei, meu irmão, tranquilo. Claro. Isso aí é de boa. Não, porque você sabe, né, a galera que trabalha na rua, fala, não, irmão, tô tranquilo. A gente não faz discriminação de ninguém, nem de nada. Entendeu? Eu não falo do que faz mal, do que vai atrapalhar, do que as pessoas olham com olhares errados e discriminam. Não falo nada disso. Eu falo de Jesus, Amaury. Eu aprendi que assim, eu dou ênfase para aquilo que eu vivo, que é uma vida com Deus. Porque eu já usei droga no passado. Não foi aquele negócio de, caramba. Foi 5 vezes, no meio de bagunça. Mas usei, já bebi, entendeu? Me prostituí muito.
E hoje eu olho para o meu passado e falo assim, não é o que eu quero para os meus filhos. Mas eu não olho só para os meus filhos, eu olho também para os teus filhos. Claro, sim, verdade. Eu chego na escola, todo dia a gente leva as crianças para a escola. Senhor, abençoa o Lorenzo, abençoa a Manuela, abençoe cada amiguinho deles, que nada venha acontecer na escola. Por quê? Porque a gente trata o ser humano como um todo. Né? Nós amamos todos, nós temos... Lá em casa a gente fala que a gente tem um negócio que é o quê? A gente ama todo mundo e a gente tem o dom do abraço. Uhum. O nosso maior prazer em conservatório é quando alguém compra alguma coisa e vai se despedir, a gente dá um abraço e as pessoas falam, cara, que diferente isso. São pessoas diferentes. A minha filha... Mas Deus faz você ficar diferente. As pessoas sentem isso. É uma tipo assim, um brilho maior, tá? É um brilho maior, pode falar. Então isso é muito bom, a gente tem esse carisma, a gente vê isso. Então a gente não discrimina nada, a gente não discrimina ninguém, você pode gostar do que você quiser. A gente fala, a gente quer estar junto, Sim. Entendeu? Falando desse amor, desse Deus maravilhoso. Eu não estou aqui para mudar pensamento, entendeu? Eu estou aqui para apresentar um Deus que é diferente. Né? Às vezes, eu vou até comentar sobre isso porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes deixa eu lembrar o nome dele, eu estou hoje com a cabeça meio... falhando por causa dessa situação da minha mãe. Mas já Daniel, tá na mão de Cristo. O Daniel, que tem um centro aqui embaixo, que faz Conheço o Daniel. De vez em quando ele faz as coisas, eu até falo para ele, Daniel, se precisar de ajuda aí nas suas atividades aí, às vezes vai levar, abençoar um lugar, vai levar cesta básica, se precisar, sempre parabenizo ele, porque a gente não separa o homem de Deus, a gente junta o homem a Deus, né? O mesmo Deus que eu creio, que eu tenho, é o mesmo Deus que ele também crê. Claro, com certeza. Tem. Às vezes as pessoas falam assim, mas Dado, como é que faz? Eu faço, não faz, cara. A gente não tem que separar nada, a gente tem que amar, entendeu? Independente de religião, a gente serve a Deus e a gente leva as pessoas a Deus, a gente cuida das pessoas. Cuidar é importante, né? Então, eu acho isso importante na nossa vida, do ser humano, entendeu? É você estar junto, entendeu? E, poxa, eu acredito que assim, Mauri, se você pega e para com um cara que está acostumado uma vida inteira e tem uma facilidade muito grande de falar assim, eu vou matar, eu mato, eu faço e aconteço. Você começa a lidar com aquela pessoa ali, andar com aquela pessoa ali, e aquela pessoa começa a ver que você não é daquela forma, e que a forma que você é muito boa. O que acontece? Aquela pessoa começa a se espelhar em você. Verdade. Entendeu? Então, a gente vive isso. A gente vive... Eu sou ser humano, você é ser humano, todos nós somos seres humanos, né? Então, a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se amar, entendeu? E o cabeça da nossa vida sempre vai ser Cristo. Todos nós cremos nele, até eu costumo falar que até o ateu acredita em Deus. Por quê? Uma vez eu estava numa casa de um amigo que ele deixou de acreditar em Deus porque o irmão dele havia sido atropelado e morreu num atropelamento. Ele virou para mim e falou assim, Dado, eu não acredito em Deus não. Eu falei assim, cara, mas por quê? Ele me explicou aquela situação dele. Se você parar para pensar e viver na pele aquilo, você vai falar realmente, poxa, a carne dói. Perdeu assim de uma maneira assim tão brusca, que não é legal de você olhar e falar assim, poxa vida, o cara não acredita em Deus só por causa disso, não, por causa disso tudo que aconteceu com ele. Mas no momento que a gente foi orar para se despedir, naquela época eu estava fazendo tatuagem na casa dele, foi quando eu estava tatuando ainda. Ele chegou, a gente orando e tal, aí eu falei, vamos participar com a gente da oração. Ele falou, tá, eu vou participar, mas eu não acredito não. E no final da oração eu falei assim, Senhor, abençoe fulano, e não falei do nome dele. Ele falou, mas Dado, e eu? Eu falei, rapaz, você não falou que acredita em Deus? Aí ele falou, não. Eu falei, então, cara, no fundo, você acredita. Sim, você claro. crê. Eu só quis fazer uma força negativa, mas... Você teve um momento que, assim, cara, é igual levar bronca de mãe, você fica magoado algum tempo, mas no fundo, você ama. Né? Então, aquele dia eu falei para ele, cara, você ama Deus, você tem Deus na sua vida. Verdade. Todos nós temos Deus na nossa vida. Às vezes a gente se decepciona e é mais fácil botar a culpa, às vezes, e falar assim, poxa, por que Deus não fez, né? Mas Deus sempre faz, Deus sempre está ali, sempre vai trabalhar na minha vida, na sua vida, Amém. na vida de todos nós. Creio. Eu acho que os planos do Senhor na nossa vida são as coisas mais, assim, incríveis de acreditar e impossíveis de enxergar com os olhos. Porque ele faz de formas exuberantes e de coisas que a gente às vezes fala assim, poxa, não tem como, mas Deus trabalha, entendeu? E isso é maravilhoso.
Isso que nos traz. E é esse projeto que a gente quer levar para as pessoas. A gente está indo lá não falar de igreja, a gente está indo falar de Deus. De Deus, que quer transformar, tirar aquela... Rapaz, a gente vê tanta gente, às vezes, passando por situações que é tão fácil resolver, né? Que é colocar, falar assim, a Deus, a partir de agora eu não consigo. Já tive esse problema há pouco tempo, de virar para Deus e falar assim, igual no dia do Marcelo. No dia que eu cheguei, o Marcelo teve uma recaída na segunda-feira. A gente, na segunda não, no domingo, ele passou esses dias, foi para casa, não, na segunda-feira, ele foi para casa, encontramos o Marcelo bêbado na rua. Ai, meu Deus. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Zé, Marcelo bêbado na rua, o que eu faço? Eu não tenho onde colocar o Marcelo. Na casa ele não vai poder voltar, porque não pode voltar bêbado para lá. Eu falei, não sei o que eu faço. Sentei no quarto e comecei a chorar. Chorei igual uma criança. Falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu tô atado, eu não quero deixar o Marcelo na rua, eu não tenho como trazer ele para dentro de casa, que eu não tenho um colchão, não tenho roupa, não tenho mais nada para ele. Eu não sei o que eu faço. Cara, vou ter uma pregação que a minha esposa estava assistindo, deixou pela metade, Deus falou para mim assim, através da boca daquele pregador. Essa função eu dei para você. Eu não escolhi ninguém, eu escolhi você para fazer isso. Entendi. Entendeu? Eu vou te capacitar, claro, mas olha para frente e começa a fazer. E não reclame, né? A maioria, eu enxuguei as lágrimas. Minha esposa ia vir hoje, eu ia pedir para ela vir até comigo, mas esse negócio da minha mãe não deu. Mas vai ter oportunidade futuramente. Minha esposa olhou para mim e eu falei para ela assim, falei, Suzane, limpei, enxuguei as lágrimas, tô indo resolver o problema do Marcelo. Ela falou assim, como? Eu falei, eu não sei. Deus falou, acabou de falar para mim, que era para mim ir, que ele estava comigo, que ele ia fazer resolver. E aquele dia, assim, foi a chave que virou, então tudo começou a se relacionar. Mas por quê? Porque quando pra gente não tem mais saída, ô Mauri, é que Deus começa a trabalhar. Verdade. Quando você chega, olha e fala assim, tô na luz, a luz no fim do túnel, não tem mais para onde correr. Tô no fundo do poço. É aí que ele entra em ação. Aí Deus começa a trabalhar e faz as coisas maravilhosas que a gente não acredita. Quero mandar um abraço aqui pro irmão abençoado também, que ele já teve aqui no meu podcast dando testemunho, que é o Maurício Felipe Nogueira, mora aqui no Carambita. Testemunho grande, hein? Uma vitória na vida dele. Mandando um abraço especial para Silvio Graça, também para Lília Barros. A Lília, que é da Costura Criativa, tem uma loja lá em Conservatória. Tá aqui, ó, a Lília colocou boa noite. A palavra do Senhor é uma arte. Ela tem aqui a confecção aqui, tem uma lojinha em Conservatória. Eliane Tavares também dando boa noite. Marquinho Pimentel, boa noite, Marco. Ney Santos também assistindo. Márcio Simone Gonçalves Nascimento. Fátima Aparecida da Silva chegando. Então, ô Dado, nós falamos de arte, cultura. Se tá faltando alguma coisa para você poder falar de arte, mas a gente vai marcar por uma próxima vez, né? Numa próxima agenda, eu marco com você mais para frente. Você vê o que Deus faz, né? O Rumo, ele tava aqui no Timor, né? Mexendo na embarcação, ele na embarcação, Deus na embarcação, e falou assim, agora vamos levar para cá. Deus, ele fez você dar testemunhos, falar daquilo que você está fazendo, falar que você hoje, né? Eu falo com toda certeza como se Deus estivesse falando que você não fosse um exemplo. Né? Eu também, quando jovem, tive minhas aborrecências com meu pai, com a minha mãe, mas vendo que você hoje é um servo do Senhor naquele propósito que foi colocado para você. É você que eu quero. É assim que ele colocou. Eu quero deixar esse final aí para você agradecer a sua mãe, sua família, né, a quem você quiser, mesmo que você não lembre de nome de todos, mas eu quero que você não saia daí. Porque da mesma maneira que eu comecei a live com uma oração, né, eu não sei o que passa no seu coração agora, né? Se é uma angústia, se é uma tristeza, se é um pedido de trabalho, né? Se é por um familiar, né? Eu quero que você fique até o final. Sabe por quê? Porque tem um louvor. O louvor eu não combino aqui. Quando eu estou montando um estúdio à tarde aqui, igual hoje, eu vou conversando com o Senhor, conversando, e Ele me dá a sabedoria de escolher um louvor. E eu tenho sempre que colocar as versões covers para poder não sofrer uma retaliação da rede social. Mas eu quero que você fique aí, né? Porque de uma certa forma, até o final já está quase acabando, de uma certa forma, Deus ele vai entrar no seu coração e futuramente, não sei quando, mas Deus já sabe, você vai me parar na rua ou vai parar o Dado na rua
vai falar só, no dia que eu estava assistindo a live aconteceu isso e isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, porque já aconteceu e já me falaram. Aí vieram me agradecer, eu falei, a mim não, agradeça a Deus, porque eu estou falando tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que eu estou deixando aí, dado esse final, para você agradecer e eu colocar um louvor para a gente poder terminar. E só dizer que não foi nada combinado, né, dele falar sobre testemunho dele, mas do social sim, mas o social é tão intenso, né, não em quantidade de pessoas, mas pela quantidade de ser um Marcelo, o resgate para você tocar daqui para frente, né, que hoje o que Deus reservou aqui para mim no louvor, né, você não vai nem acreditar, nem você. Porque eu não sabia que ele ia falar isso, eu sabia? Fala a verdade. Não. Cheguei até atrasado, né, Maurício? Chegou atrasado. O nome do louvor, depois que ele agradecer, eu vou colocar aqui, Ninguém Explica Deus. Amém. É forte demais. Fique aí porque tem algo para você, para mim, né? Para você, para sua família, para a mãe dele que está em casa, acamada. Eu profetizo, Cleusa, na sua vida aí, né? Que você receba a cura. Você já teve o livramento hoje. É um livramento de Deus, né? E vai passar rápido, tá? Amém. Agradecimento seus aí. Então eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa live. E eu quero te fazer um pedido, né? Todos os momentos da sua vida que você estiver angustiado, que você tiver uma dificuldade, passando por uma aflição, Amém. Busque primeiro a Deus. Verdade. Amém. Porque Ele sim é o resultado final da sua história. Somente em Deus eu posso falar para você. A gente consegue alcançar aquilo que o nosso coração deseja e o que o coração de Deus tem planejado para nossas vidas. Agradeço ao Mauri por você ter aberto essa porta. Eu tenho certeza que, assim, não era o que eu esperava falar, mas hoje em dia eu me entendo que tudo que eu falo é pelo Espírito Santo. Verdade. Então eu agradeço também a você por essa oportunidade. Peço que Deus que possa estar abençoando sua casa, sua vida, seus familiares, que você possa ser uma pessoa próspera, não financeiramente somente, mas também espiritualmente. Amém. Que Deus possa trabalhar no seu coração e na sua vida. Deus te abençoe. Mandando um abraço final aqui, não saia daí, para Júlio Ferreira, que acabou de chegar, Josias Costa, Marilene Belarmino, né? Fica aí que tem um louvor lindo no final, Ninguém Explica Deus, né? Até porque isso aí eu não sabia o que ele ia contar de história, mas Deus de tarde falou assim, o louvor é esse, e está preparado. E quero nesse final agradecer, né, aos proprietários, aos patrocinadores do Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, que tem 2 endereços, tá? Também Bitmania, tá a logomarca aí, estamos linkados. A Rádio Bitmania é uma rádio web, você pode ir lá no www.radiobitmania, betmania.com.br e conferir, tá? Não é rádio FM, é rádio web. Você gosta de caminhar? Gosta de fazer um exercício? Coloca lá o seu fone para você ouvir a Rádio Bitmania. Quero mandar um abraço também a David Nogueira, da Woods, né? É o Woods que é respirando sustentabilidade, inspirando vidas. É o nosso ecoturismo que faz aí a Rota do Queijo, Vale do Café. Ali em Osório temos ali uma criação de búfalos também, né? Ele que faz a Rota do Queijo, do Dr. Fabrício Vieira, que foi eleito aí, né, o ano passado, o melhor queijo caprino do mundo lá na França, foi premiado, vamos dizer assim. Também Casa do Pescado, Mais de Utilidade Panificadora, Casa dos Pães, do meu irmão abençoado Marcelo Modesto, tá a logomarca dele aí. Fique até o final, tá? A gente se encontra segunda-feira que vem para poder ter mais uma live. Semana que vem vamos estar recebendo a Ana Lúcia Matos Ferreira, que vai falar também do seu empreendedorismo. Ela que está comemorando 26 anos com seu espaço aquático, a gente vai recebê-la aqui. Fique até o final. Agora, ouça o louvor, pense no Deus que você serve, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ninguém explica a Deus para ele poder ser esse tamanho todo. É verdade. Ninguém explica, né? Isso daí eu fui começando a adquirir isso aí com o tempo, né? De tanto conversar com Deus, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei orar. Conversa com Deus, Ele sente falta de ouvir a sua voz. Agora à noite, quando você for dormir, no seu quarto, coloque o joelho no chão, apague a luz e converse com Ele, do seu jeito.
Ele vai te ouvir. Então eu quero mudar aqui, quero desejar uma ótima noite, obrigado pela companhia, obrigado Deus por essa live maravilhosa, que Deus abençoe você e sua família. Amém. Ninguém explica a Deus, hein? Vamos lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou em seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Termina aqui a Live do Empresário. Até a próxima. Apresentação: Amaury Figueira.